Bom, pessoal, então, bom dia. Então, hoje, como eu comentei na aula de segunda-feira, a gente vai dar continuidade ao que a gente conversou na segunda, né? A gente fez algumas considerações sobre a primeira parte de geometria analítica. Hoje a gente vai terminar a parte teórica, ela é bem curta, tá? E aí a gente vai para alguns exemplos, exercícios aqui para a gente retomar os conceitos que a gente tinha conversado na segunda-feira, tá? E também da aula de hoje, tá? Prof, Oi, oi, Sérgio, fala. desculpa. Eu estava fazendo questionário ontem, o Tá, primeiro da revisão. Aí a tá. primeira questão, as duas últimas letras, eu realmente fiquei bem em dúvida. Será que o senhor podia, tipo, me ajudar nessa? Posso sim. Deixa eu abrir aqui já, que eu já deixo aberto para a gente comentar sobre aquele exercício. Espera aí, aí a gente já vai para a apresentação. BNCC. É o do plano cartesiano lá, dos pontos, Esther? Isso. Tá. Uhum. Vamos abrir aqui, então. Já deixo ele aberto aqui, a gente já faz uma retomada dele. Pronto, está aberto aqui. Eu vou para a revisão, daí depois eu volto e falo sobre ele, tá bom, Esther? Beleza, prof. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela da revisão? Sim, prof. Beleza. Então, olha Sim, só. prof. Bom, então, nessa segunda parte da nossa revisão, como eu falei para vocês, a gente vai ter uma retomada dos conceitos finais lá de reta. Lembra que eu até comentei na aula que esses dois tópicos, esses que ficaram para essa aula, eles estão um pouco deslocados da outra, porque são situações bastante específicas, tá? Que vão tratar do conceito de distância entre ponto e reta, tá? E aí, quando a gente trata de distância entre ponto e reta, a gente vai precisar de duas informações. Eu vou precisar da equação da reta, aqui lembrando sempre, ela precisa estar escrita no formato geral, tá? E aí lembra que o formato geral é toda a equação de um lado e do outro lado da igualdade zero, né? Justamente para a gente ter esses coeficientes A, B e C da equação da reta, A o coeficiente do x, B o coeficiente do y e C o termo independente da nossa equação, e um ponto qualquer que esteja fora dela. Tá? Então, ele pode pedir nesse tipo de exercício distância entre um determinado ponto, distância entre um determinado ponto e a reta, então, falar sobre isso mesmo, a distância de um ponto a uma reta. Em geral, esse tipo de exercício, quando ele é tratado de forma contextualizada, ele vai colocar, por exemplo, no plano cartesiano, uma reta, representando uma estrada, uma rua, um rio, e vai colocar um ponto fora dela. Então, como se eu colocasse aqui a reta, e eu quero colocar, por exemplo, nessa estrada vai precisar ser instalado um posto de gasolina em um determinado ponto e vai se construir uma rua, uma estrada que una o posto de gasolina, por exemplo, à estrada. E ele quer que essa rua, essa estrada, esse meio de locomoção para ligar a estrada ao posto seja o mais curto possível, caso de distância entre ponto e reta. Tá? Então, eu quero essa distância aqui, que vai ser a distância entre o ponto
que vai representar, por exemplo, essa história que eu falei para vocês do posto de gasolina, a estrada, que vai ser representada aqui, por exemplo, por uma reta, tá? Tinha um exercício em uma das aulas que falava de altura do triângulo, também tinha essa característica, tá? Perguntava a altura de um triângulo, então, deixa eu mudar a cor aqui, senão vai ficar difícil de enxergar. Que falava da distância que pedia a altura do triângulo em relação a um determinado vértice, né? Então, eu quero saber a altura do triângulo em relação ao vértice A. E aí a gente vai lembrar aqui que o lado do triângulo onde essa altura vai chegar, ele pertence a uma reta. Então, de novo, aqui o conceito de distância entre ponto e reta para calcular, por exemplo, a altura do triângulo. Isso eu posso usar para calcular a altura de outras figuras geométricas também, tá? Por exemplo, do paralelogramo, tá? Então, essa relação aqui de distância entre ponto e reta, ela geralmente vai te dar um ponto e vai pedir uma certa distância, diferente, por exemplo, da distância entre dois pontos, que foi o primeiro tópico que a gente conversou lá na semana passada, onde ele pede a distância entre dois pontos do plano cartesiano. Aqui ele vai pedir a distância entre dois entes geométricos diferentes, que é a distância entre um ponto e uma reta, tá? E aí o segundo tópico final de ponto e reta que a gente tem aqui é o ângulo formado entre duas retas, tá? Então, o ângulo formado entre duas retas, que é esse ângulo θ aqui, geralmente a gente vai medir esse, mas o de fora aqui acaba sendo o mesmo valor absoluto, lembra que a expressão está em modo, acaba sendo o mesmo valor absoluto porque eles são complementares. Então, aliás, complementares não, eles são suplementares, né? O θ com esse ângulo maior que a gente tem aqui fora, eles são suplementares. Então, a tangente de um vai ser o oposto da tangente do outro. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 45 graus, o ângulo de fora aqui vai ser 135. Eles têm a mesma tangente, né? Os ângulos suplementares apresentam sempre a mesma tangente. E aqui, a gente não precisa lembrar especificamente da fórmula, apesar de que aqui é uma fórmula que vocês já têm lá de trigonometria, vocês já viram isso lá na adição de arcos, né? Que é deixa eu voltar aqui, que é a subtração da tangente, né? Tangente de alfa menos tangente de alfa menos beta aqui, né? Deixa eu apagar aqui, não é alfa, é beta, né? Tangente de alfa menos beta, igual a tangente de alfa menos tangente de beta. Eita. Foi. Tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 mais tangente de alfa vezes tangente de beta. Justamente porque quando a gente olha para essa figura aqui, o ângulo externo do triângulo, de um triângulo qualquer, ele vai ser sempre igual à soma dos outros dois ângulos internos do triângulo que não sejam aquele que é o suplementar desse ângulo alfa que eu estou considerando. Então, esse ângulo alfa, a soma dele é igual
a soma dos outros dois ângulos internos do triângulo. Então, eu posso dizer aqui, ó, que alfa menos beta é igual a θ. E aí a gente vai aplicar a relação tangente aos dois lados, né? E aqui vai aparecer a tangente de alfa menos beta. Né? Já que esses dois ângulos são iguais, então a tangente deles também é igual, seno é igual, cosseno é igual, tá? E a partir daqui a gente vai tirar essa relação aqui, que é a relação de subtração de arcos, tá? E lembrando que o ângulo que a reta R forma com o eixo x no sentido anti-horário é o coeficiente angular da reta R, e a tangente do ângulo que a reta S forma com o eixo x no sentido anti-horário, que é o beta, é o coeficiente angular da reta S, que é o nosso MS. Então, MR é igual a tangente de alfa e MS é igual a tangente de beta. Então, na verdade, isso aqui vai dizer respeito à expressão que tem para a gente a adição e subtração de arcos. Tá? Aqui, no caso, tangente de alfa menos beta. Bom, esses dois tópicos aqui de ponta e reta são os dois mais específicos que a gente tem. Tá? E aí a gente finaliza a parte de reta e vai conversar um pouquinho sobre a circunferência, que é a nossa aula mais fresca, né? Que é a nossa aula da semana passada. Tá? Então, quando a gente trata de circunferência, a circunferência vai representar para a gente aqui o conjunto de pontos que se localizam à mesma distância de um ponto fixo, que vai ser chamado de centro da circunferência. O centro da circunferência sempre vai ter coordenadas A e B, então, C e essa distância fixa, até fiz essa brincadeira lá na semana passada, que se eu pegar qualquer distância partindo do centro até o traço da circunferência, até o contorno dela, o tamanho vai ser o mesmo. E esse tamanho único que a gente tem, a gente chama de raio. Então, a distância a qual todos esses pontos comuns da circunferência estão do centro vai ser chamado de raio. Então, duas informações aqui que a gente vai precisar: do centro e do raio da circunferência. Tá? Bom, e aí a gente vai ter dois tipos de equações, né? Então, eu tenho a equação que eu vou chamar de equação reduzida, que é a equação que vai vir da relação de distância entre dois pontos. Né? Então, lembra que aqui a distância entre dois pontos é igual a raiz quadrada xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya elevado ao quadrado. E, na verdade, a única coisa que vai acontecer aqui é que eu vou substituir esses elementos aqui pelos elementos que a gente tem para a circunferência. Então, o centro da circunferência é A e B. O ponto genérico, que representa todos os pontos à mesma distância do centro, vai ser genérico x e y. E a distância entre esses dois pontos que a gente sempre vai chamar de R, que é o raio da circunferência. Então, aqui, R igual a raiz quadrada, x menos a coordenada de x para o centro ao quadrado, mais y menos a coordenada do centro da circunferência para y ao quadrado. E aí, a única coisa que aconteceu daqui para cá foi aquela história que eu falei para vocês: eleva ao quadrado dos dois lados, some a raiz daqui e o R vai ficar elevado ao quadrado.
Essa é a nossa equação reduzida. Vem da distância entre dois pontos. Tá? A equação geral, que é essa aqui, lembra que ela vem do desenvolvimento da equação reduzida. Então, eu vou abrir esses dois produtos notáveis aqui e vou ter a equação que a gente chama de equação geral ou equação normal da circunferência. Lembra só daquelas duas características que eu falei para vocês, que são particularidades com relação à circunferência, tá? Os coeficientes de x ao quadrado e de y ao quadrado precisam ser sempre os mesmos. Eles têm que ser iguais, tá? Então, se vocês observarem aqui nessa formatação geral que eu tenho aqui, eles são 1 e 1, por exemplo, tá? Mas eles podem ser qualquer valor diferente de 1. Até na aula da semana passada, o primeiro exemplo do livro que a gente fez, o coeficiente de x ao quadrado e de y ao quadrado era 5. Então, para eu ter esse formato aqui original, basta eu simplificar toda a equação por 5 para fazer com que os coeficientes aqui sejam 1. Não é obrigatório fazer isso, mas facilita bastante a nossa vida, tá? E aqui, o que eu falei para vocês que você precisa lembrar disso aqui. Isso aqui vem naturalmente a partir da equação reduzida, esse desenvolvimento. Então, isso aqui você não precisa lembrar. A única coisa que você precisa lembrar é que, quando você tem a equação escrita no formato geral, o centro dela em x vai estar multiplicado por menos 2. Portanto, para eu encontrar a coordenada de A do centro na equação geral, basta eu dividir o coeficiente de x por menos 2, porque na escrita da equação geral ele está multiplicado por menos 2. Mesma coisa para o B, que está relacionado ao coeficiente de y, coeficiente de y dividido por menos 2, já que lá na equação geral ele está multiplicado por menos 2, e o C, que é tudo isso aqui. A ao quadrado mais b ao quadrado menos ar ao quadrado. Até na aula da semana passada tem alguns exemplos onde a gente fez o encontro do raio a partir do C, que é o termo independente da equação da circunferência, o A e o B, que representam as coordenadas do centro. Isso aqui eu vou utilizar quando eu tiver a equação geral pronta e precisar das coordenadas do centro e do raio. Tá? Se não, se eu tiver as coordenadas do centro e do raio, eu vou para cá, e se eu precisar da equação geral, eu vou simplesmente desenvolver essa expressão. Tá bom? Bom, então acho que de teoria é isso, e aí a gente vai para os nossos exercícios, exemplos que eu preparei para a nossa aula de hoje. Tá bom? Então, olha só. O primeiro exercício que a gente tem aqui, vou colocar aqui para baixo, isso aqui. Olha lá, o primeiro exemplo que a gente tem aqui, ele vai trazer a seguinte situação. Dados num sistema de coordenadas cartesianas, os pontos A, 4 e 1, B, 1 e 1, e C, 4 e 5, e a reta R representada pela equação x mais 2y menos 2 igual a 0. Determine a soma dos números associados às proposições verdadeiras. Então, esse exercício aqui é um exercício da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Então, na verdade, a gente vai ter que resolver cada um dos itens aqui para verificar se eles são verdadeiros ou falsos. Então, 0, 1. Bom, o 0,1 é um exercício que vai tratar do conceito de ponto médio. Então, médio do BC. Lembra que o ponto médio é a soma das coordenadas, a média aritmética das coordenadas de x e das coordenadas de y dos dois pontos que eu estou calculando o ponto que divide eles ao meio. Então, 1 mais 4 dividido por 2, xb mais xc dividido por 2, e yb mais yc dividido por 2. 1 mais 5. Oi, Esther, fala. Ontem eu estava até estudando com uma amiga e a gente ficou com dúvida. Como que eu sei a ordem desses? Tem que ser, tipo,
A, B, no caso, como A, vamos colocar assim na ordem alfabética, veio por primeiro, eu vou escrever primeiro o número do A, porque, tipo, tem Ah, aqui coordenada que é negativa. no ponto médio? É, Pro quando eu vou ponto... fazer essa continha. Bom, na verdade aqui como é soma, Esther, não interfere muito a ordem que você vai colocar, tá? Não, sim, mas quando é, tipo, um número negativo, como que eu vou saber, tipo, Ah, por qual que é a exemplo, ordem para porque, colocar? por exemplo, se eu tivesse aqui B menos 1 e 3 e C 1 e 4, tá? E aí eu quero calcular o ponto médio. Eu posso escrever tanto 1 menos 1 dividido por 2 aqui, por exemplo, como menos 1 mais 1 dividido por 2. Tá vendo aqui que vai dar zero aqui, vai dar zero aqui? Hum. Como é Ah, eu tô soma, numa ordem. não. Hum. A única situação onde vai importar a ordem, Esther, é quando a gente vai calcular o coeficiente angular da reta. Aquela expressão do Hum. m igual a... Cadê? Quando a gente vai calcular o coeficiente angular da reta. M igual a YB menos YA sobre XB menos XA. É o único momento em que importa a ordem. Aliás, aqui você pode escrever em qualquer ordem também. Só que a ordem que você usou para escrever em cima tem que ser a mesma ordem que você usou para escrever embaixo. Tá? Então, se você começar pelo B Beleza. em cima, o B tem que ser o primeiro embaixo. Se você começar pelo A em cima, o A tem que ser o primeiro embaixo. Tá? Mas também não importa a ordem que você vai escrever aqui, o Y primeiro, o segundo que você vai colocar, não importa. Vai fazer diferença só a ordem que você usou em cima tem que ser a ordem que você vai usar embaixo. É só aqui que vai ter essa importância, tá bom? Beleza. Tá? Ah, então, vamos lá. 1 mais 5 dividido por 2. Portanto, o nosso ponto médio aqui, 1 mais 4 dividido por 2 dá 5 dividido por 2. E 1 mais 5, 6 dividido por 2, 3. Portanto, afirmativa 1, verdadeira. Tá? 0,2. A distância do ponto C à origem do sistema de coordenadas cartesianas é de 6 unidades. Olha lá, falou da origem, lembra que a origem do sistema cartesiano é o ponto 0, 0. Então, distância entre pontos, raiz quadrada. De novo, aqui respondendo o que a Esther tinha perguntado agora há pouco, a ordem que eu vou colocar os pontos não importa. Tá? Eu posso começar com 0 menos 4, 0 menos 5, ou 4 menos 0, 5 menos 0, porque está elevado ao quadrado, então não vai fazer diferença. Então, olha lá, 4 menos 0 elevado ao quadrado, lembra? Diferença entre as coordenadas de x ao quadrado mais diferença entre as coordenadas de y elevado ao quadrado. Aí aqui a gente vai ter 4 elevado ao quadrado, 16, mais 5 menos 0 dá 5 elevado ao quadrado, 25. Portanto, aqui a gente vai ter raiz quadrada de 16 mais 25, 41, o C. Deixa eu apagar aqui que ficou, vou colocar embaixo aqui. Tá? Então, raiz quadrada de 41 o C, o que ele está dizendo aqui? A distância entre do ponto C, a origem do sistema de coordenadas cartesianas é 6 unidades. Está errado. Raiz quadrada de 41 vai dar 6, alguma coisa, um pouquinho mais de 6. Tá? Então, falsa A02. 04. O ponto A pertence à reta R. Bom, para ele pertencer à reta R, quando eu substituir as coordenadas de A, aqui precisa satisfazer a igualdade. Tá? Então, x mais y mais 2 igual a 0.
Quando eu trocar x por 4, y por 1, o resultado precisa ser zero. Então, olha lá. 4x mais y menos 2 igual. 4 mais 1, 5. 5 menos 2 dá 3, que é diferente de zero. Então, A não pertence à reta R. Tá? Para pertencer à reta R, quando eu trocasse as coordenadas do ponto A na equação da reta dada, o resultado precisaria ser, ou precisaria satisfazer a igualdade que a gente tem aqui, que no caso é zero. Não dá zero, então ele não faz parte da reta R. Tá? 0,8. A reta S de equação menos 5x mais 5y menos 3 igual a zero e a reta R são perpendiculares. Bom, lembra que retas perpendiculares têm a característica de coeficientes angulares, quando multiplicados, sempre resultarem em menos 1. Então, eu preciso só saber o coeficiente angular das duas retas. Para ter o coeficiente angular das duas retas, basta escrever elas na forma reduzida. Então, a reta R, y igual a menos x mais 2. E a outra reta, que é a reta S, 5y igual a 5x mais 13. Então, y é igual a 5x mais 13 dividido por 5. Portanto, aqui, o MR é igual a menos 1 e o MS é 5 dividido por 5, que dá 1. Aí você vai ver aqui. A multiplicação dos dois coeficientes angulares dá menos 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Opa, isso é característica de retas perpendiculares. Tá? Então, sempre que a multiplicação dos coeficientes angulares der menos 1, elas são retas perpendiculares, portanto, a 0,8 é verdadeira. E a 16. A equação da reta que passa pelos pontos A e B é y menos 1 igual a 0. Não sei. Mas lembra lá que pelos métodos de obtenção da equação da reta, quando eu conheço dois pontos, eu posso usar o determinível. Escreve as coordenadas, 4, 1, 1 e 1. Terceira coordenada sempre genérica, x e y. Aqui, de novo, não importa a ordem que você vai escrever. O que importa aqui é o ponto que você escreveu em primeira posição, você repete no final. Igual a 0. Tá? Bom, e aí o que a gente vai ter aqui? Vai lá nas diagonais principais. 4 vezes 1, 4. 1 vezes y dá y, mais y. X vezes 1 dá x. 1 vezes 1, vamos lá para a diagonal secundária agora. 1 vezes 1 dá 1. Como eu estou voltando menos 1, x vezes 1 dá x. Como eu estou voltando menos x, e 4 vezes y dá 4y, como eu estou voltando menos 4y.
Bom, aí aqui, tudo isso igual a zero. Bom, x menos x vai embora. Menos 4y mais y dá menos 3y. E 4 menos 1 dá 3. E igual a zero. Portanto, simplificando tudo por 3, a gente vai ter menos y mais 1 igual a zero. Ou, e aí você vai dizer, professor, está errado isso aqui, né? Mas qual é a diferença de eu escrever menos y mais 1 igual a zero e y menos 1 igual a zero? Que é simplesmente pegar a equação final que a gente encontrou aqui e multiplicar toda ela por menos 1. Elas são a mesma coisa. Portanto, sim, a equação da reta que passa pelos pontos A e B é y menos 1 igual a zero. 16 é verdadeiro. Tá ok? Vamos lá para o próximo. Professor, Oi? eu faço de uma maneira um pouquinho diferente. Tá, Só pode que, falar. tipo assim, eu pego... Opa, sumiu. Peraí, deixa eu voltar. Apertei aqui sem querer. Foi. Pode falar, cara. Aí. Assim, é porque eu faço de um jeito um pouquinho mais longo. Eu Aham. pego, uso o Michoxô para Ah, o achar o coeficiente N. angular, para achar o m, né? Depois eu acho o N e depois eu boto na Tá fórmula. É um pouquinho ótimo. mais devagar. Mas é que esse determinico aí eu não tinha tanta confiança, mas... Assim, ele sempre vai dar certo ou tem Sempre, exceções que não... sempre. Para a equação da reta, sempre dá certo. Sempre Se eu funciona. tenho, se eu Se tenho você, 2 pontos, ele sempre vai dar certo. se você conhecer 2 pontos da reta, ele sempre vai funcionar. Tá? Tá bom, então. Muito obrigado. Se você voltar lá na aula de equação da reta, lá onde tem a teoria sobre obtenção da reta, tem uma demonstração, eu fiz a demonstração lá porque na verdade isso aqui a gente tira por semelhança de triângulo, tanto o Yoyomi-Shicho quanto o determinico, né? E pela semelhança de triângulos, quando você aplica a semelhança de triângulos de maneira genérica, você vai chegar exatamente, não nesse determinante aqui, naquele de ordem 3 por 3, que é o original. Então, na verdade, esse aqui é só um recurso mais rápido para a gente encontrar a equação. Mas ele sempre funciona. Tá Tá bom? bom, então. Muito obrigado, Beleza. professor. Vamos lá para o próximo. Bom, olha só. As coordenadas do vértice C de um triângulo cujos pontos são A, B e o baricentro G menos 8. Então, lembra que o baricentro do triângulo ele vai ser o quê? XG é XA mais XB mais XC dividido por 3, e o YG é YA mais YB mais YC dividido por 3. Então, ele está perguntando aqui para a gente qual é a coordenada do ponto C. Porque ele já deu o ponto A, já deu o ponto B, já deu a coordenada do baricentro. Então, só substituir aqui na expressão. E aí já puxa o gancho aqui, ó. Falou de baricentro, está tratando de 3 vértices, média aritmética dos 3 vértices para X, dos 3 vértices para Y. Então, XG é 6, igual a XA, 3, XB, menos 1, mais XC, que eu não sei, dividido por 3. O 3 está dividindo operação inversa multiplicação, então 3 vezes 6 dá 18.
igual a 3 menos 1, 2 mais xc. Portanto, o nosso xc é 18. O 2 estava somando operação inversa e subtração, 18 menos 2, que dá 16. E o nosso YC vai ser dado pelas outras coordenadas, as coordenadas de Y. Então, YG é menos 8, igual a YA, que é 1, mais YB, que é 2, mais YC, que eu não sei, dividido por 3. 3 dividindo operação inversa e multiplicação, 3 vezes menos 8 dá menos 24, igual a 3 mais YC. O 3 está somando operação inversa e subtração. 3 passou diminuindo, menos 24 com menos 3, que vai dar menos 27. Então, o nosso YC, aliás, o nosso ponto C tem coordenadas 16 e menos 27. Tá? Se ele dá as coordenadas dos 3 pontos, quer saber o baricentro, você vai somar as 3 coordenadas, dividir por 3, somar as coordenadas, dividir por 3. Aqui é um pouquinho diferente, porque ele já deu a média aritmética, que é 6 e menos 8, e quer saber uma das coordenadas de ponto que estão faltando. Tá bom? Bom, olha lá o nosso outro exemplo. A promoção de uma mercadoria em um supermercado está representada no gráfico a seguir por 6 pontos de uma mesma reta. Bom, olha lá, 6 pontos de uma mesma reta. Quem comprar 20 unidades dessa mercadoria, na promoção pagará por unidade, em reais, o equivalente a. Esse exercício aqui, ele é um exercício de equação de reta, mas ele está antes da equação da reta ainda. Ele é um exercício de condição de alinhamento entre 3 pontos, tá? Então, eu tenho uma coordenada aqui, 2, 3. Então, está me faltando aqui esse Y, que eu não sei, que é justamente o que ele está me perguntando. Então, o que acontece aqui? Olha lá. Quando x vale 5, y vale 150, de novo aqui o determiníquo. Quando x vale 20, eu não sei. Quando x vale 30, y vale 50. E, lembra, usando o determiníquo, a primeira que você escreveu tem que ser também a última. Tudo isso igual a zero. Lembrando aqui que a ordem que você vai escrever os pontos não interfere no valor final que você vai encontrar. Tá bom? Bom, e aí a gente vai lá para o nosso cálculo. 5 vezes y dá 5y. 20 vezes 50, 2 vezes 5 dá 10. E aí lembra que eu falei, ó, 2 vezes 5 dá 10. Só acrescentar os 2 zeros. Mil. 30 vezes 150. 3 vezes 15 dá 45. 2 zeros. 4.500. E vou lá para a nossa diagonal secundária. 20 vezes 15. 2 vezes 15 dá 30. 0, 0. Menos, porque eu estou voltando. 30 vezes y dá 30y. Menos 30y. E 5 vezes 50. 5 vezes 5 dá 25. E 1, 0.
menos 250. Tudo isso igual a zero. Daqui vai me sobrar o quê? Menos 30y, mais 5y vai dar menos 25y. Então, foi 1.000 mais 4.500 vai dar 5.500. Então, 5.500, 3.000 menos 250 vai dar menos 3.250. Igual a zero. Vou continuar aqui em cima. Menos 25y, 5.500 menos 3.250, 3.250 para 4.000 falta 750, então para 5.500 vai faltar mais 1.500, 2.250, né? Mais 2.250 igual a zero. Portanto, y é igual a 2.250 dividido por 25. Bom, 2.250 dividido por 25, 225 dividido por 25 dá 9. 225 dividido por 25 dá 9. Então, 2.250 dividido por 25 dá 90. Ah, professor, mas não tem 90. Olha lá, ó. A pergunta aqui é quanto ele vai pagar por unidade. Portanto, 90 dividido por 20, 0 e 0 simplificou, 9 dividido por 2 dá 4,5. Portanto, por unidade, ele vai pagar 4,50. Tá ok, gente? Pessoal, tem mais algumas coisas aqui que eu tinha para falar, só que acabou não dando tempo, tá? Tem mais, acho que... São 2, eu acho. Isso. Tem mais 2 slides. Eu vou finalizar a aula aqui agora. Depois eu faço a gravação deles e já disponibilizo para vocês. E quem quiser dar uma olhadinha, são 2 exercícios bem curtos. Um ele vai falar de área, o outro vai falar de circunferência, tá? Mas são 2 exercícios bem curtos ali, que vai dar um vídeo de gravação aí de, no máximo, 10 minutos. Tá ok? Então, eu vou terminar, vou fazer a gravação dessa parte que foi faltando, e quem quiser assistir depois, só acessar que eu já vou disponibilizar ali no AVA. Tá bom, gente? Então, pessoal, para a prova amanhã, calma, a prova está bem tranquila. Se vocês estudarem dentro do que a gente fez de exercício, de atividades que a gente trabalhou durante o trimestre, a prova vai ficar bem de boa para fazer, tá? E é ir com calma, tá? A nossa prova amanhã é a maior de todas, né? Ela tem 30 itens, então façam com cuidado, façam com calma. Vocês vão ver que tem algumas coisas, não fiquem preocupados, por exemplo, se você achar que em mais de um momento você vai precisar usar a mesma coisa para fazer os exercícios, tá? Isso pela quantidade de questões e pela quantidade de aulas que a gente teve, isso vai ser normal de acontecer, tá? Mas o negócio aí é ir com calma e com tranquilidade para fazer a prova amanhã. Tá bom, gente? Então, uma boa prova para vocês amanhã e vai dar tudo certo, tá bom?